Os computadores de hoje são absurdamente mais potentes do que os 10 anos atrás, não é? Mas como é que isso é possível se aquela corrida maluca por mais velocidade, mais gigahertz, parou faz tempo? É exatamente esse segredo que a gente vai desvendar agora. Por décadas, a receita do bolo era uma só: fazer o processador, o cérebro da máquina, girar cada vez mais rápido. Pensa assim, era como se tivesse um único operário fazendo tudo, uma tarefa depois da outra, só que numa velocidade surreal. Só que essa festa acabou. Chegou um ponto, ali por meados dos anos 2000, que os engenheiros deram de cara com um muro. E não é a força de expressão. Aumentar a velocidade começou a gerar um calor absurdo, um consumo de energia tão grande que os chips corriam o risco de literalmente derreter. Esse limite ficou conhecido como a parede de energia, e foi aí que o jogo virou completamente. Então, a grande pergunta é: se não dá mais para só acelerar, de onde vem toda essa potência que a gente vê nos computadores e celulares de hoje? Qual é o truque? Qual é a nova estratégia? Certo, vamos fundo nisso. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o problema que forçou essa virada de chave, essa mudança tão radical no jeito de projetar um computador. Essa linha do tempo aqui, ela resume tudo perfeitamente. Dá para ver direitinho a corrida pela velocidade, que foi o motor do progresso por décadas, simplesmente parou, estagnou. E com a velocidade fora da equação, a indústria inteira teve que achar um outro jeito de evoluir. E esse novo caminho tem um nome: paralelismo. E a ideia por trás do paralelismo é genial. Em vez de tentar construir um único chefe de cozinha que faz tudo numa velocidade absurda, a solução foi outra. Foi colocar vários chefes para trabalhar ao mesmo tempo, numa linha de montagem, sabe? Cada um cuidando de um pedacinho da receita. A lógica mudou. Em vez de fazer uma coisa muito rápido, o objetivo passou a ser fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Beleza, vamos começar olhando bem de perto, no nível micro. Como é que essa ideia de vários chefes funciona ali dentro de um único chip de processador? Então, dentro de um chip, essa mágica do paralelismo acontece de duas formas principais. A primeira é o multithreading. Pensa nele como um chefe super ágil, que consegue pular de uma receita para outra tão rápido que parece que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Já a segunda forma, o multicore, é mais fácil de visualizar. É ter, de fato, vários chefes na cozinha. O chip tem vários núcleos, e cada um deles é um processador completo, cuidando da sua própria tarefa. Certo, agora vamos dar um passo para trás. Vamos ampliar a visão. E se, em vez de ter vários núcleos dentro de um só chip, a gente colocasse vários processadores inteiros para trabalhar juntos dentro de um mesmo computador? Isso é o que a gente chama de multiprocessamento simétrico, ou SMP. A analogia perfeita é essa: vários cérebros compartilhando um único corpo. Num sistema SMP, todos os processadores têm acesso igualzinho à mesma memória principal. Isso permite que eles colaborem de uma forma super próxima, super integrada. E as vantagens disso são gigantescas, né? Óbvio que tem o ganho de performance, mas vai além. O sistema fica muito mais confiável. Imagina só, se um desses cérebros falhar, o corpo não para de funcionar. Ele pode até ficar um pouco mais lento, mas continua de pé. É uma arquitetura super robusta. Só que isso cria um problema, um desafio gigantesco. Para serem super rápidos, cada processador tem a sua própria memória de rascunho, uma memória ultra rápida chamada cache. Aí é que mora o perigo. Se um processador atualiza a cópia de um dado no seu cache, como é que a gente garante que os outros não fiquem usando uma versão antiga, desatualizada, desse mesmo dado? Esse slide aqui mostra o problema de forma brilhante. O ideal é o estado coerente. É como se todo mundo estivesse editando o mesmo documento no Google Docs, ao vivo. Todo mundo vê a mesma coisa, a versão mais recente. O caos é o estado incoerente. É como se cada um editasse um arquivo Word separado e depois tentasse juntar tudo. Vira uma bagunça, com cada um tendo uma versão diferente da verdade. E isso, num computador, causa erros catastróficos. A solução para esse caos é um protocolo muito inteligente, chamado MSI. Dá para pensar nele como um guarda de trânsito dos dados. O que ele faz? Ele coloca uma etiqueta em cada pedacinho de informação com o status: modificado, exclusivo, compartilhado ou inválido. Com essa etiqueta, qualquer processador sabe, na hora, se pode usar o dado que tem guardado ou se precisa pegar uma cópia nova, atualizada. É o que mantém a ordem na casa. Ok, vamos ampliar o zoom mais uma vez. A gente já viu vários núcleos num chip.
vários processadores numa máquina. E se agora a gente conectasse várias máquinas inteiras para formar um super time de computadores? Essa é a ideia de um cluster. É basicamente construir um supercomputador usando peças de Lego. Cada peça, que a gente chama de nó, é um computador completo e independente, mas eles são todos interligados por uma rede super rápida e trabalham juntos, em cooperação. Para quem vê de fora, parece uma única máquina gigante e poderosa. E aqui a gente vê a diferença crucial. O sistema SMP é como ter um único caminhão, super potente, super rápido. Já o cluster é como ter uma frota inteira de caminhões. O que acontece se um caminhão quebrar? A frota continua rodando, a entrega não para. É por isso que os clusters oferecem uma capacidade de crescer, uma escalabilidade e uma confiabilidade que um sistema único simplesmente não consegue alcançar. Certo, mas será que não existe um meio termo? Um jeito de ter a escalabilidade de um cluster, mas com a conveniência da memória compartilhada de um sistema SMP? A resposta é sim, existe. Essa arquitetura híbrida se chama NUMA. O que ela faz, basicamente, é pegar vários sistemas SMP menores e conectar eles de um jeito que todos enxerguem um único grande espaço de memória. É, de fato, uma tentativa de pegar o melhor dos dois mundos. Mas tem um detalhe, e o nome já entrega: acesso não uniforme. Isso quer dizer o seguinte: um processador pode até acessar qualquer pedaço da memória total do sistema. Só que acessar a memória que está local, no seu próprio nó, é muito rápido. Já acessar a memória de um outro nó, a memória remota, é mais lento. Então o segredo do desempenho aqui é manter os dados sempre o mais perto possível de quem vai usar. E agora, a gente chega na escala definitiva, o último zoom out, onde todos esses conceitos que a gente viu, multicore, SMP, cluster, NUMA, se unem para formar o maior time de computadores que já existiu, a nuvem. A computação em nuvem é a expressão máxima de tudo isso. Ela basicamente nos oferece poder de computação como se fosse um serviço, dividido em camadas. É possível alugar só a base, a infraestrutura, os servidores, o armazenamento. Ou pegar a camada do meio, uma plataforma pronta para desenvolver. Ou, no topo, simplesmente usar o software final, prontinho, direto pela internet. E esses sistemas gigantescos podem ser usados de jeitos diferentes. Tem a nuvem pública, que qualquer um pode acessar, tem a nuvem privada, que é construída só para uma empresa, e tem a híbrida, que é uma mistura inteligente das duas, buscando o máximo de flexibilidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A revolução do hardware, do lado físico da coisa, já aconteceu. A gente tem processadores com dezenas de núcleos, clusters com milhares de máquinas, a nuvem global. Mas a grande pergunta que fica é: e o software? O software que a gente escreve hoje está realmente preparado para tirar proveito de todo esse poder paralelo? Talvez a verdadeira revolução, a do software, esteja só começando.